Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo Criativo e hoje eu quero falar com vocês sobre uma das maiores mentiras que muita gente acredita, que é tá velho demais para fazer arte. Hoje em dia, principalmente com a internet e as redes sociais, é comum a gente ver pessoas bem jovens que têm bastante sucesso com sua arte, seja desenhando, tendo um canal grande no YouTube, publicando livro, fazendo música e até fazendo filme. E na verdade, até antes da internet, a gente já ouvia muito histórias de prodígios, né? Pessoas que começaram e que tiveram sucesso muito cedo, antes dos 30 anos, às vezes até antes dos 20 anos. E é claro que é inevitável ficar se comparando com essas pessoas e até se sentir mal consigo mesmo, porque a gente tem a mesma idade ou até é bem mais velho e não tem o mesmo sucesso, o mesmo reconhecimento. E principalmente conforme a gente cresce e as responsabilidades vão batendo na porta, e principalmente por conta do preconceito que a sociedade tem com os artistas, é bem comum que as pessoas acabem desistindo da arte porque acham que não tem mais idade para isso ou que estão só perdendo tempo. Só que eu te digo uma coisa, isso tudo é mentira, ou pelo menos é um recorte muito pequeno da realidade que não mostra como que as coisas realmente são. A verdade é que os prodígios, eles são uma minoria. Sim, tem artistas que começaram desde muito cedo e que tiveram grande sucesso desde muito cedo, mas eles são muito poucos. É muita pouca gente. Isso vale até mesmo para os artistas que começaram quando criança, mesmo os que treinam desde cedo, a maioria só vai ter sucesso e reconhecimento depois de muito tempo de estudo e de prática, ou seja, depois de adulto já. E também tem uma grande parcela de pessoas que demonstraram interesse pela arte desde muito cedo, só que por conta de circunstâncias da vida, de problemas da vida, elas só puderam se dedicar realmente a isso depois de um bom tempo. Eu sei que isso aconteceu comigo, e acontece com muita gente também. Inclusive gente que teve muito sucesso depois. Isso aconteceu com o Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis. E quando a gente tá mais velho e a gente precisa também dar um jeito de sobreviver nesse mundo que é feito para moer a gente o máximo possível, é muito fácil pensar que fazer arte é perda de tempo, ou que é algum tipo de dom mágico que só muita pouca gente tem, ou então que você não tem mais idade para fazer isso porque agora você tem que trabalhar e pagar boleto. Só que não, nada disso é verdade. A arte não é uma perda de tempo, não é um dom mágico e você não tem limite de idade para ir atrás dela. Mesmo que você seja alguém que já tenha que trabalhar, pagar conta, você não precisa desistir da arte se é uma coisa que você gosta de fazer. Isso vale tanto para quem quer ter a arte como um projeto grande, que quer um dia viver da própria arte, quanto para quem quer ter ela só como hobby mesmo. Você não tá velho demais para isso e, na verdade, tem até muitas vantagens de você começar na arte sendo uma pessoa mais velha. Por exemplo, quando a gente é mais velho, a gente sabe formas melhores de estudar e de aprender. Quando a gente é criança ou adolescente, a gente meio que só vai fazendo, só vai, desenhando, só vai escrevendo, só vai fazendo as coisas da forma que a gente quer. E sim, a gente até aprende muito com a prática, mas sendo uma pessoa mais velha, você vai ter mais conhecimento sobre como estudar a teoria e as técnicas, sobre como estruturar melhor a sua rotina e até mesmo formas melhores de você aprender. E também você vai ter mais autoconhecimento, você vai saber melhor quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e saber aproveitar o que você faz bem e se adaptar ao que você não é tão bom. Um exemplo meu, eu só fui conseguir estudar melhor depois de mais velho, porque hoje em dia eu tenho mais autoconhecimento e eu consigo me adaptar melhor ao meu déficit de atenção, né? Eu tenho TDAH, para quem não sabe, e antes eu não sabia fazer isso, né? Quando eu era mais novo eu não sabia me adaptar, até porque eu não sabia nem que eu tinha TDAH. E além disso, eu aprendi a usar técnicas novas para me estruturar e também conseguir estudar e fazer os projetos. E esse canal mesmo é uma forma que eu tenho de estudar, porque quando eu faço os vídeos, principalmente os tutoriais para ensinar vocês, eu tô aprendendo e praticando de uma forma bem melhor. E isso, inclusive, é uma técnica formal de estudo, é a chamada técnica de Feynman. Ela diz que a melhor forma de você aprender é justamente ensinando outra pessoa. E um outro fator importante é que, mais velho, muitas vezes a gente tem mais dinheiro por causa do trabalho. E sim, eu sei que isso não se aplica para todo mundo, principalmente aqui no Brasil, que a maioria das pessoas ganha muito pouco, e principalmente pra gente também, que é jovem adulto, né? Porque a gente geralmente é mais quebrado de grana mesmo. Mas com o tempo as coisas melhoram, tá? Principalmente estudando, se desenvolvendo, com o tempo as coisas melhoram e a gente passa a ganhar mais.
E com mais dinheiro, a gente pode ter acesso a mais recursos, a equipamentos melhores, a cursos melhores para a gente poder aprender e, na real, até ter mais tempo para a gente se dedicar à arte. E se mesmo com tudo isso que eu falei, você ainda acha que você está atrasado, que não dá mais tempo, eu quero te dar alguns exemplos aqui de pessoas que só tiveram sucesso depois de bem mais velhas. O exemplo que eu mais gosto de citar é o Tolkien, que é o autor de Senhor dos Anéis, e inclusive eu citei ele aqui no vídeo já. Ele trabalhou a vida toda como professor, como acadêmico, e quando ele era novo, assim, jovem adulto, ele teve que ir para a guerra, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E só depois dos 40 anos de idade que ele foi publicar O Hobbit, que é o primeiro livro da saga da Terra-média. Depois de muitos anos que ele ficava imaginando, criando esse mundo, até quando ele estava na trincheira, ele ficava pensando sobre a história, mas só depois de muito tempo que ele só conseguiu publicar, quando ele já trabalhava, já tinha família para cuidar também. E ele ainda levou mais uns 10 anos para escrever A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro da saga Senhor dos Anéis, e ele só foi publicar esse livro quando já tinha mais de 60 anos de idade. O Stan Lee, né, que é o famoso quadrinista da Marvel, ele só foi ter sucesso também depois de mais velho. Ele ficou uns 20 anos, assim, trabalhando com quadrinho. Sim, ele, né, já trabalhava com quadrinho, mas ele não tinha um sucesso grande que ele foi ter depois. E na real ele já estava até cansado dessa indústria criativa e ele estava pensando em fazer outra coisa da vida. E aí, com 38 anos, ele lançou, junto do Jack Kirby, o quadrinho do Quarteto Fantástico. E foi só aí que ele foi ter o grande sucesso dele, né? Que a Marvel também virou o que ela vem a ser hoje. E falando na Marvel, o Robert Downey Jr., né, que é o nosso querido Homem de Ferro, ele, quando ele era mais novo, estava com a carreira de ator praticamente acabada, porque ele tinha tido problema com drogas. Só que aí, em 2008, com 43 anos, ele finalmente teve o sucesso quando ele fez Homem de Ferro. E um exemplo aqui do Brasil, um artista que eu gosto muito, que ainda tá na ativa, que é o Wagner Croia, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele trabalhou a vida toda como médico e hoje, com mais de 70 anos, que ele virou um artista, e é um artista de sucesso. E assim, eu poderia ficar horas falando aqui sobre os vários exemplos de artistas e até de pessoas de outras áreas completamente diferentes que só tiveram sucesso depois de mais velhos. E até mesmo de pessoas que só começaram a estudar arte depois de mais velhas e que também tiveram sucesso. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente tem que trabalhar e pagar conta, mas você não tá velho demais pra arte, pode ficar de boa. Se você quer fazer arte, não desiste dela, não importa a sua idade. Inclusive, dá uma olhada no meu outro papo criativo, onde eu falo justamente sobre não desistir da arte, porque esse vídeo meio que complementa esse aqui. Mas enfim, não existe limite de idade para você fazer arte. Arte não é que nem futebol ou Olimpíada, que você precisa ter um corpo jovem de alta performance. E na verdade o mais comum é que os melhores artistas sejam mais velhos, justamente porque eles têm mais experiência, tanto de aprendizado quanto da vida. Então não importa se você tem 30, 40, 50, 60 ou até mais idade do que isso. Se você ainda tá vivo e bem e quer fazer arte, faça arte. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do papo de hoje. Dá uma olhada nos tutoriais e no outro papo criativo que eu falo sobre não desistir. E deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até mais.